Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Flash, terça-feira, 11 horas e 16 minutos, 21/11/2023. Eu desejo um excelente pregão a todos, muita saúde e paz. Temos forte calor, 29 graus aqui em São Paulo. Top Traders, a casa do investidor. E ontem foi o grande dia. Nós chegamos nos 126 mil pontos. Alvo final da nossa jornada. Então o mercado ele marcou máxima 126,162, está pertinho agora dessa região. E a Top Traders vai fechar tudo, pessoal. Não haverá mais iniciativas gratuitas. Só essa semana eu vou prestigiar quem me prestigiar. A gente entregou muito conteúdo. Então faremos uma condição para que todos que queiram venham conosco, façam adesão ao grupo fechado, que é o Passaporte Green Label. Haverá um baita desconto sobre o valor de tabela. E quem é da imersão 13, 14 e 15, o Passaporte Black 2, terá ainda um desconto adicional. Então assim, não tem... Por tudo que a gente entregou, né? Por exemplo, eu vou citar só um exemplo para vocês. A gente tem investidores que trabalham com 700, 600 mini contratos de índice, 200 de dólar, grandes posições em ações. Se você é um pequeno investidor e você opera com mini índice, cada ponto são 20 centavos, correto? Então se você tem 5 mini contratos, cada ponto é R$1. Você pega um movimento, por exemplo, de 2.500 pontos, você ganha R$2.500. Né? Então quer dizer, para quem surfou essa onda conosco, e o passaporte não vai custar isso não, tá? Vai custar menos, bem menos que isso. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Algo que eu vou fazer o racional do mini índice. Nós estamos com uma ordem de venda, como operação. A gente vai provavelmente realizar lucros no mini índice hoje. Né? A gente está com uma venda a 127,100. Eu acho que vai executar hoje. Coloquei 127,100 por quê? A gente teve as máximas ontem 127,105, 127,115. Então é provável, pela simetria em V que a gente observa no 30 minutos, que busque e realize lucro. Todo mundo vai colocar lucro no bolso. Pra vocês terem uma ideia, só a galera da imersão técnica 15, a gente tem no day trade... o day trade foi algo exclusivo da imersão técnica 15, tá? Eu combinei com eles, então eles pagaram para estar na imersão técnica 15, e isso inclui o pessoal da 14 também, que ganhou a 15 de presente em cortesia. Só no day trade entraram no treinamento em agosto, há 3 meses atrás, 6.860 pontos no day trade. Day trade não vai ter mais, acabou. Nem vai ter operação com mini dólar dentro desse período de portas abertas. Então, 6.860 pontos no day trade. Quando a gente fala em swing trade, o médio pós-rolagem é 120 e 100. De toda da galera da imersão técnica 15, né? Se a gente fizer menos 127 e 100, a gente está falando em 7 mil pontos. No swing trade, fora os quase 7 mil no day trade, a gente está falando em 14 mil pontos. Então, quem disser assim, eu não tenho dinheiro para aderir ao passaporte... Deixa eu só... Eu tô com um monte de obra rolando, pessoal, e o pessoal está falando para mim que vai parar de trabalhar no ano 21/11. Um dia é o que eu falo. Um dia eu vou ser rico igual esse pessoal pra não trabalhar no final do ano também. Caramba, eu sempre vou trabalhar, pessoal, porque é uma honra, o trabalho é uma dádiva. Só responder aqui, pessoal. Os caras querem parar agora na semana que vem, isso é brincadeira, né? E eu tô com um monte de obra rolando e atrás de profissional. É mole. Né? Teve um pintor que falou para mim que só pode pintar o imóvel em janeiro, sendo que eu tenho inquilino. Eu vendi o imóvel para quem já é meu inquilino no outro local.
Então eles precisam liberar o imóvel para eu poder alugar onde eles estão. E eles precisam mudar para esse imóvel que foi vendido, para fazer a escritura. O camarada falou para mim que só pode pintar em janeiro, tem que ir atrás de outro. Então, quando eu falo que na bolsa as coisas são mais simples e dinâmicas, é desse tipo de negócio que eu tô falando. Ok? Então, todos receberão a oferta e quem da última imersão terá desconto. Muito bem. Então a gente vai fechar tudo, pessoal. O que vai ter de coisas gratuitas? Eu nem sei quando volta YouTube, o Telegram gratuito, o Instagram, mas quando voltar, o que vai ter? Lifestyle, bastidores, algumas... Eu vou expressar um pouco mais meu pensamento sobre fatos, sobre o mercado. A gente, quando finalizar uma operação, pode mostrá-la finalizada, mas assim, Trading Idea, projeções, carteira nacional, internacional, milho, mini índice, mini dólar, acabou, só até sexta-feira. Por exemplo, eu recebi aqui, é até interessante, né? O rapaz perguntando para mim se para quem está na imersão 15 continua com acesso normal. O acesso era até o dia 15, eu estendi mais alguns dias. Prometi 5 mil pontos no índice, estou entregando 14 mil, fora as carteiras, né? E o rapaz está perguntando isso. Deixa eu responder para ele aqui. Com certeza não, né? Quem trabalha de graça, amigão? Ó, negativo. O acesso, eu estou respondendo aqui, ó, seria até 15/11. Estendemos. E vamos fechar tudo. Acesso para quem aderir ao passaporte. Prometemos 5 mil pontos no índice. Vamos entregar quase 14 mil pontos. Somando day trade e swing trade. Fora as ações. Então estou respondendo aqui para ele. O período de cortesia da imersão técnica 15 foi estendido em cortesia e termina na sexta-feira. Maravilha. Período em cortesia. É mole. Período no grupo. Maravilha. Né? A gente já entregou mais do que havia prometido. Então, provavelmente vai realizar lucro. Finalizaremos também a operação com mini índice. Hoje, pessoal, vai ter comando para realização de lucro de ações também. Fiquem atentos ao Telegram. Ok? Então, provavelmente vai buscar o 117,100 logo menos. Vamos prestigiar os amigos aqui do YouTube. Nós entregamos o que nós prometemos. A gente está esse tempo todo até os 126 mil pontos. Então agora vai fechar tudo. Né? O que vai ter aberto? Lifestyle, estudo de caso, frases, algum conteúdo da minha forma de pensar sobre o mercado, operações já finalizadas, uma técnica que nós utilizamos, mas a operação já acabou, uma projeção que nós fizemos que foi no alvo. O conteúdo gratuito será esse quando voltar. E quem não aderir 27 e 28, provavelmente
a gente vai ter uma nova, digamos assim, oportunidade para o grupo fechado 2 meses depois somente. Então não adianta depois ficar falando, eu fiquei de fora, né? Ou de repente a pessoa fala, ele está blefando sobre o conteúdo gratuito, eu vou ver qual que é, depois eu entro. Você vai errar 2 vezes, não vai ter conteúdo gratuito e você não vai conseguir entrar no grupo, porque ele estará fechado, ok? Então a Patrícia, parabéns, não só nos... Por exemplo, YouTube, pessoal, a gente vai fazer até o fim dessa semana, eu devo fazer alguma coisa na segunda, não vai ter YouTube durante um tempo. Né? Informe cenário vai ter, mas para o pessoal que vier conosco, né? Aquele relatório que eu faço também para o passaporte dos mini contratos, também para a galera do passaporte Green Label. É a mesma coisa, o Reader, o Panorama, estudos estáticos, cliques só para o pessoal do passaporte Green Label. Então eu tô comentando antes, eu fiquei esse tempo inteiro mantendo a Top Traders com dinheiro do meu bolso. Não tem nenhum funcionário nosso com salário atrasado ou comissão. As plataformas são caríssimas e estão pagas. Estrutura física, a Top Traders não deve 1 centavo a ninguém. Pô, mas como se não tinha receita? É dinheiro do meu bolso, eu não tenho patrocínio, eu não ganho comissão de corretora, de plataforma, grana minha que eu fui colocando, vendi. Para não desfazer minhas operações em bolsa no Brasil e nos Estados Unidos, eu vendi carro, eu vendi sala comercial, eu vendi apartamento, não tem mágica. Então quem quiser continuar conosco, conteúdo quente, na segunda-feira vai chegar a oferta no e-mail de vocês. Sempre sincero, transparente e verdadeiro como eu sou. Essa é a realidade, ok? Então é isso aí. Não tem segredo, né? O dinheiro ele veio, não tem o subsídio, não tem apoio governamental, né? Então a Top Traders foi bancada esse tempo inteiro com grana. E da galera que a gente fez uma imersão no passado, que foi a 14 e agora a 15, mas é claro, foram turmas menores porque a galera estava esperando o 126 para entrar mesmo, então essa que é a real. Patrícia Takai, parabéns não só pelo 126, mas pelo 127. Merecido, só você sabe as pedradas que levou nos bastidores, minha gratidão. Na verdade, Patrícia, sendo bem sincero, eu não levei muita pedrada não, os alunos compreenderam meus esforços, eu não tive problemas assim com o aluno. Eu fui muito criticado pelos próprios colegas, né? Nas salas que eles acham que são fechadas, mas os alunos dão print e me mandam, essas situações. O que acontece, né? A minha maior dificuldade foi conseguir realmente manter a roda girando, pagando todo mundo. A gente, por exemplo, pessoal, você vai assinar o Vimeo para manter lá os conteúdos Seja Bem-vindo à Bolsa, do Escola do Investidor, é uma bala por ano. Você vai fazer uma imersão, você tem que pagar Chatroll, tem o WordPress para manter site no ar, o GetResponse é o dinheiro de um carro quando você vai fazer anuidade, tem uma série de todos os softwares que a gente usa, que o pessoal de criação usa, tem estrutura física e tudo isso com a minha grana. Né? Então assim, quem me prestigiar a partir de segunda, mesmo ritmo. Agora quem vai ficar procurando conteúdo gratuito, a reciprocidade, a gente espera a matrícula na segunda-feira, sendo bem sincero. Mesmo porque o aluno faz a matrícula e ele tira o dinheiro N vezes com as operações que ele não teria fora do grupo. Essa que é a realidade, né? Então, obrigado aí pelas suas palavras. Fernando Pinheiro, parabéns, professor 126, espetacular. Obrigado, querido. Edu Feres, querido amigo, professor, bom dia. Você é um dos mais transparentes e otimistas referências que acompanho. Até acho às vezes otimista demais, mas o ano foi realmente bem estável e difícil. Queria só te relembrar que tivemos já os alvos 129 e CAI 126 lá atrás e não foram atingidos. A gente nunca teve o 129, Edu, com todo respeito, tá? Nunca houve os 129 mil pontos como alvo, tá? Enfrentando quedas significativas do índice, quem faz parte e ninguém acerta sempre. Parabéns pelo trabalho e coragem dos posicionamentos. Você é um querido aluno, sempre presente, mas nunca houve o desafio dos 129 mil pontos, né? E o do 126 dessa vez foi atingido. Então, muitas vezes o aluno fala, aí que tá, pessoal, a história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Às vezes o aluno fala, os alvos quase foram atingidos, como se isso fosse um problema. Na verdade, os alunos deveriam ver como uma forma honrada, digna do meu posicionamento. Por quê? Quando eles foram atingidos, eu poderia falar o seguinte, olha, 123 deu gain, por quê? Porque a gente passou uma série de operações públicas que compensa N vezes esses 3 mil pontos.
Fala, não, eu vou fechar, pessoal, porque atingiu. A gente fez day trade, fez uma série de coisas. E o dólar, 750 pontos. Só que eu falei o seguinte, se for a 125,999, não atingiu. Entende? Se for a 125,999, não atingiu. Então, realmente quase atingiu. Só que esse fato de quase atingir, as pessoas entendem como sendo um problema. É a história do copo cheio e do copo meio vazio. Aqui quase atingiu, ó. 121, quase 122 mil pontos. Aqui, 121 mil pontos. Só que o que eu fiz? Eu mantive tudo funcionando, dando N operações, 125% em Curi 3, quase 100% em Honey. A gente teve Pomo 4, aí 113, se eu não me engano, Leve 3, 120, e mais diversas operações, Semig, Vivara, Gemate com peso 2, Gerdau, operações aí 30, 40, 50% de lucro. Enalta 50%, quando a gente realizou lá atrás. Então o fato de eu ter mantido o meu compromisso das vezes que quase bateu, deveria ser enaltecido e não criticado. Então, muitas vezes, a mente do investidor é o problema. E um outro recado que eu falei para vocês. Então, vamos ver aqui eu vou mostrar um padrão aqui no mensal do Ibov. O que eu comentei muitas vezes no Telegram. Olha que padrão interessante aqui no mensal. Tem aluno que talvez a bolsa não seja para ele. Meus alunos e de outros professores que desistem por causa dessas pessoas. E eu falei quando o mercado estava aqui embaixo, ó. Quando o mercado estava aqui embaixo, que eu falei da grande virada do mercado, em torno de 112. Falei o seguinte, camarada, ou menina, ou moça, ou mulher, senhorita, senhora, senhor, você que é chato pra caramba, que é um mala, um pentelho, que só atrapalha a vida dos outros, você tá perdendo dinheiro na bolsa, com carteira, com iminente, você vai recuperar. E recuperou. Depois se recuperar, cai fora da bolsa e deixa quem quer trabalhar tranquilo com a sua comunidade, né? Então, veio do 112 e foi a 126. Né? Eu falei, você vai recuperar, mas depois cai fora, talvez não é para você. Ou não seja para você. E eu falava isso olhando no olho com a câmera ali no programa Clique. Então, quem é muito chato, é pentelho, às vezes você manda um negócio, a pessoa não responde, se liga e cai fora. Deixa quem quer vencer, lutar, batalhar, prosperar, né? Comprar casa, carro, moto, roupa, viagem, depende da grana que você opera, seguir tranquilo. Né? Tem a hombridade, ou no caso a dignidade, nós temos investidores e investidoras, de cair fora e deixar o André Moraes trabalhar tranquilo, que é uma pessoa boa, o Aliakin trabalhar tranquilo, deixa o Igor Gramiani trabalhar tranquilo, deixa o William Max trabalhar tranquilo, para de pentelhar e encher o saco e atrapalhar. Né? Deixa o André Ranafará trabalhar tranquilo, pessoas de valor. Correto? Deixa o professor Wagner Caetano trabalhar tranquilo. Então eu não tive grandes problemas, porque eu bloqueio mesmo, inclusive bloqueio até e-mail, para não ficarem torrando o saco. Mas essas pessoas criam problemas no mercado. E eu não estou falando para você não, viu, Edu? Eu peguei sua pergunta, estou falando de forma generalizada. Agora, nunca teve alvo em 129, nunca teve. Isso daí é um engano seu, ok? Fernando Pinheiro, obrigado. Ricardo Ramos, parabéns pela luta, Wagner. Nos momentos que parecia que nunca chegaria, você foi sereno e manteve o foco e a palavra. Pretendo continuar te seguindo nessa empreitada. A oferta vai chegar segunda. E aí, pessoal, quem acha que eu tenho que continuar trabalhando de graça a partir de segunda, a pessoa não bate bem das bolas, das ideias. Por quê? Com tudo que nós entregamos e o desafio cumprido no 126 que ninguém acreditava. E outra coisa, quando a oferta chegar na segunda, a pessoa já ganhou com as minhas operações e ideias 3, 4, 5, 100 vezes o valor algumas. Dá para pagar passaporte 1 ano. Né? Então não tem motivo. Aí é uma questão mental também, de você achar que um homem deve trabalhar de graça para o outro, e isso é bíblico. Um homem nunca deve trabalhar de graça para o outro, salvo se ele teve um compromisso. Ok? Salvo se ele teve um compromisso. Então, pessoal, tenham a dignidade de não vir me pedir para ficar de graça no grupo porque você viajou, porque você perdeu a alta, porque realmente aí é o fim da picada, ok? Então o Ricardo vai ser muito bem-vindo, o Carlos Flá,
Boa tarde, professor Wagner, tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Quando o game está nervoso, tento trazer um pouco da experiência de mercado para com nossos amigos, mas o prestígio aos trabalhos do professor permanecem inabalados. Grande abraço, professor. Obrigado, querido, é uma honra tê-lo por aqui. Aqui não dá para identificar a pessoa. Parabéns, mestre, pelo 126k. Muito obrigado. Eduardo Fraga, boa tarde, bons negócios. Uma semana repleta de vitórias e bênçãos. Eu já tinha parabenizado o 120.400, mas agora ninguém pode reclamar. Maravilha. Muito obrigado. Muito bem. Márcio Albuquerque, lembrete importante, feriado dos Estados Unidos, quinta-feira, ação de graças, maravilha. É por isso que a gente já está colocando o alvo, provavelmente haverá menor liquidez. E obrigado por lembrar, querido. Carlos Prado, sempre conosco, parabéns pela sua visão, 126k já são passado. É isso aí, querido, muito obrigado, vamos em frente, firmes na luta. A Joana e o Luiz Antônio, corretor, agradece por você existir. Grande professor e expert, falou antecipadamente Ibov a 126 mil pontos. Tá lá para quem desafiou, pode analisar PETS 3. Estou de olho na queda que pode vir, pois realizei Gafisa 6,20 hoje. Obrigado, mestre. Ele trouxe realmente a Gafisa. A gente estudou, né, e realmente teve uma alta maravilhosa. Ele saiu praticamente na máxima, parabéns. E sobre a PETS, claro, vou fazer agora o estudo. A PETS é uma ação que nós temos em carteira e acreditamos uma recuperação até R$6. Eu acredito que ela possa materializar no mês de dezembro até o início de janeiro, podendo talvez passar por uma correção no meio do caminho, viu, querido? Márcio Albuquerque, mestre, por favor, o Ibov segue uma tendência de evolução altista. No entanto, há algum sinal ou ponto de eventual resistência e suporte possibilitando a chance do mini para venda ou compra? Uma vez que os 126k foram atingidos, gerando muitos ganhos a todos que acompanham, parabéns! É uma honra ter alunos como você por aqui. Aí eu vou fazer aquele estudo que eu comentei usando o gráfico mensal. O que acontece, queridos, nesse momento? Eu vou colocar o gráfico do Ibov aqui. Vejam, essa movimentação que nós tivemos em 2020. Essa movimentação subiu, teve a correção até a média de 21 e esse candle de novembro marca 15,90 de alta. Ok? E essa movimentação atual, o gráfico mensal ela é parecida. Veio até a média de 21, está 11,14 de alta. Será que chega nos 15,90 ou corrige no meio do caminho? Eis a questão, né? Então, no mensal, não tem exatamente um sinal de topo. No semanal, também não. Só que está longe da média de 21. Então, é bem provável que a alta continue, mas haverá algum nível de correção pelo caminho. Por isso, a gente colocou a ordem de venda e a gente vai começar a 127,100, a gente vai começar a realizar lucro no mercado de ações. Ok? Ricardo Garcia, boa noite. Voltei há pouco para a Top Trade, seguirei com você, será uma honra. Ele pede DEX. Será que é esse código mesmo? Será que seria DESC 3? Eu acho que é essa, né? Se não for, você me pede de novo que a gente faz. É uma ação que já materializou o movimento, né? Em diversos momentos, aqui perto de R$10, aqui embaixo, até mesmo no dia 31 de outubro, ela materializou um movimento, um martelo que gerou uma entrada. Nesses níveis eu não entraria, salvo uma boa correção. Ok? Seria a minha ideia. Querido amigo Carlos Prado, bom dia, meu amigo, espero que esteja bem, por aqui tudo ótimo. Poderia me dar sua visão sobre XP BR31? Abraços e sucesso. É uma honra tê-lo por aqui, querido. Então vamos ver. É a BDR da XP, correto?
gente pode operar a XP direto lá fora ou a BDR. É mais uma ação que eu entraria também se ela materializasse um cenário corretivo até a média e topo anterior. Ela poderá fazê-lo e depois seguir em alta. É até um caminho mais provável. Né? Aí ela bateria também nessa LTA que a gente desenhou. Então pode ser realmente uma boa entrada, mas não agora, nesses níveis. Ok? Ok? Então vamos lá. Querido amigo Marcel Fernando Bonassi, sobre Semin, você vai carregar o papel como disse. Colocará um stop gain para baixo, caso o papel recue, e para cima também fará o subida do stop ponto a ponto. Não, a gente vai trabalhar de uma forma mais tranquila mesmo, viu, Marcel? As estratégias das top traders, elas são bem simples. A gente entende que a ação é uma ação que a gente pode realizar lucro, por exemplo, hoje, né? Porque ela realmente está esticada, porém, entretanto, todavia, ela está numa região que nós havíamos comentado como alvo em potencial, e eu não sei se ela vai chegar na máxima histórica em linha reta, então talvez hoje a gente tenha comando. Só não é 6,99 aquele ponto, porque ela pagou dividendos de 0,24, mas acho que já está num ponto de realizar lucro, aí se houver, a gente vai comentar no Telegram. Ok? Maravilha! Ele comentou o seguinte: já faz um tempo que não apareço, mas depois de acertar a previsão de 126 mil pontos, não poderia deixar de parabenizar. Fez a previsão bem no último dia de outubro, com o Ibov a 112 mil. Obrigado pelo teu reconhecimento. Poucos analistas públicos de mercado colocam sua opinião de forma tão clara. Você demonstrou a característica e coragem do nordestino. Para quem não sabe, sou pernambucano por parte de pai. Meu pai nasceu no interior de Pernambuco. E eu sempre exalto, viva o Brasil, viva o Nordeste. Nós temos muitos alunos da região Norte e Nordeste e também do Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Eu trabalhei muito em Goiânia, em todas as capitais do Brasil. E eu fico honrado com as palavras do Marcel. Agora, de verdade, pessoal, quem ficar com história na semana que vem... Cara, por exemplo, eu tô conversando... Teve uma pessoa que escreveu um livro no Instagram, o cara entrou na imersão 15... 14 mil pontos. Não, porque eu viajei e eu não peguei uma parte do movimento. Cara, a dignidade, a honra, ela é base, né, da característica humana. Não tem nada que justifique a pessoa reclamar de nada do que a gente entregou. Com todo respeito. Uma série de coisas gratuitas, né? Então, como eu disse, né, cumprir meu compromisso, aí a galera que achar que tem que vir conosco, vem. Quem estava torcendo contra e acha que não tem que vir... não vem, segue a vida e tá tudo bem, ok? Então vamos fazer aquele pente fino que já é tradicional. O milho, no caso, está praticamente rompendo o pivô a 68,49. Dei um F25. Eu comentei na semana passada que eu encerraria a posição já na sexta ou segunda, quer dizer, ele entregou o que tinha para entregar. Eu não acho que vai ter uma grande alta, mas eu entendo que para quem estava vendido não houve comando oficial, mas chegou num bom patamar. No caso do mini dólar também, né, para quem entrou numa posição vendida que não foi, a gente quase acertou, mas a gente sabe que tem pessoas vendidas, eu acho que o patamar é interessante para realizar lucro. Está aqui. Se perder a mínima das 11 horas pode descer um pouco mais, mas não duvido que tenha talvez um repique, algo do gênero. Sobre o mini índice, a gente está com a ordem lá 127,100. Ibov aqui na tela. Mostra algum sinal de cansaço, mas não é exatamente sinal de topo. Pode haver uma correção, sim. O nosso desafio é conseguir sair antes da correção. Então a gente vai ter comandos em ações
ainda hoje, logo depois que eu desligar aqui, fiquem atentos ao Telegram. Casas Bahia, continuo entendendo que ela pode buscar 0,81 até o fim do mês, mas precisa romper 0,65 primeiro. O Ibovespa em dólares chegou num patamar de resistência. Né? Então pode sim sofrer algum tipo de correção. Agora, muita gente vai ficar falando o seguinte: professor Wagner Caetano está comprado, mas está caçando topo. Eu não estou caçando topo, eu estou tentando encontrar um equilíbrio entre não realizar lucro de forma precoce, né? Acabar saindo antes da hora, mas também não deixar a inflexão vir contra nós. Por isso que a gente vai começar a fazer uma realização parcial das carteiras de ações. Ok? E o mini índice está com a ordem lá na pedra. Small 11 é praticamente uma correção no tempo. Só um minutinho aqui, pessoal, só um segundo, eu já volto já. Estou aqui de volta, então vamos falar do índice de consumo. Então o índice de consumo passa também por uma correção no tempo típica, onde os candles ficam absolutamente laterais. O índice de energia é levemente abaixo do topo anterior, mas ele continua fazendo pressão, assim como a média móvel de 5 períodos também. O IFNC, correção no tempo, movimento absolutamente normal. E o IMAT, em razão do minério, o IMAT, alguns ativos estão atrasados em relação às commodities, especialmente as ações ligadas a metais, então tem algum fôlego, mas deve estar perto sim de montar uma correção, mesmo que ela seja no tempo. Índice de setor imobiliário, uma correção um pouco mais forte, porque alguns ativos dispararam, mas o topo anterior continua sendo um suporte importante, assim como a média de 5. E nós temos a B3, SA3, vamos entrar aqui nos ativos fixos. Eu acredito que quem comprou aqui embaixo já chegou num ponto para realizar lucro, é lucro no bolso. Banco do Brasil deve continuar subindo a ladeira, da mesma forma que ela sobe menos no cenário positivo, ela deve corrigir menos também. É um ativo um pouco mais sóbrio, equilibrado. E Bradesco ainda tem espaço para subir, mas precisa romper com propriedade 15,60 e posteriormente 15,67. Pessoal, e à tarde eu farei stories e também os blocos do programa Clique. BPAC nós realizamos lucro em agosto, né? Não temos planos de entrar no ativo novamente, ela deve corrigir e depois voltar a subir de forma até um pouco mais lenta. Né? A gente procurou alguns ativos mais explosivos para a carteira atual. Itaúsa, eu acho que quem entrou é ponto de realizar lucro, na minha visão. A mesma forma pensamento que eu tenho para YouTube. Mas é o padrão do varal, a média de 5 está amparando o preço. Sim, mas já está distante da de 21. Eu acho que pelo menos uma parcial seria o caminho mais equilibrado. Sobre a Petrobras, ela tem uma EDTA importante. Penso que 36,13 é o ponto-chave que separa o joio do trigo, a máxima do dia 6 de novembro. E temos aqui Sambi 11. Também realizaria lucro ou colocaria um stop abaixo da mínima de ontem, 30,49. A Vale não deve parar por aí, por isso que é difícil a gente pensar numa correção mais forte, salvo uma queda inesperada do minério. O alvo para ela é R$80 para o mês de novembro. Mas pode corrigir no meio do caminho, pode, mas nada significativo na minha opinião. A Vale, quando engata uma tendência, é difícil de parar. DXY em queda sem sinal de fundo. E aí chegamos no MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Tem um sinal de topo duplo, não prosperou ao romper 998,80, merece atenção. Só que aquela história das árvores e da floresta, né? É difícil você pensar numa grande queda também nesse momento. Fluxo para mercados emergentes. Vocês teriam uma ideia? Vamos ver aqui. Vocês teriam uma ideia da posição dos estrangeiros? Eles compraram no dia 17/11 2,704 bilhões. Né? Então eles têm um saldo de 11 bi 311 no mês de novembro.
Os institucionais não conseguiram vender na mesma proporção, 1 bi 489, e no mês eles estão vendidos em 8 bi 359. Infelizmente, as pessoas físicas, né, os investidores individuais tiraram 1 bi 748 e eles estão vendidos em 5 bi 968, perdendo essa alta e ainda pagando a conta, né, para o pessoal que está comprado. Lamentavelmente, são os gurus que tem por aí que o pessoal adora, bate palmas até quando eles colocam foto de churrasco na internet. Então o índice DAX, correção no tempo, não tem nenhum sinal de topo significativo. O cara coloca a foto de uma flor, tem 1000 curtidas. Bota a foto do churrasco, asinha de frango, 1000 curtidas. Então, é a galera que falou que é para 90 mil pontos. Bolsa do Reino Unido não está subindo a mesma proporção do DAX e do índice CAC em Paris, mas respeitou a média de 21. O EWZ, esticado também, pode passar por alguma correção. Se eu tivesse EWZ, eu começaria uma realização também, mesmo que fosse uma parcial. E temos o VIX, o índice do medo Volatility Index. Também quem vendeu, acredito que é um bom ponto para realizar lucros. As bolsas americanas já abriram, hoje o Brasil está seguindo o exterior, leve queda. A semana dos Estados Unidos ela será menos líquida de forma generalizada, por quê? Para quem não sabe, o feriado de Ação de Graças é o principal nos Estados Unidos, superando até mesmo o Natal. Então, quinta-feira não terá pregão, sexta-feira parcial, quer dizer, a liquidez será menor, por isso que eu já estou com essa ideia de realizar lucros em algumas ações e no mini índice. O S&P, um pouco esticado, numa região de resistência, a tendência é de alta, mas a nossa ideia é escapar da correção. A mesma coisa o índice Nasdaq, títulos americanos de 10 anos em queda é uma boa nova dessa terça-feira. O petróleo pode corrigir, mas a tendência é de alta, pelo menos até 79, 77 média. Será uma dupla resistência e no caso do Brent, 83,94 e média de 21. Minério de ferro para o alto e avante, esticado, mas sem sinal de topo. Nós já falamos das bolsas asiáticas, encerramos assim essa comunicação. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Provavelmente vai bater 127,100 no mini índice, daí a gente realiza lucro. Se não bater, a gente segue para amanhã com a operação. Um forte abraço, valeu!